Meu nome é Helena Sampaio, tenho 32 anos, e no dia em que dei à luz ao meu primeiro filho, meu marido não segurou minha mão. Ele não enxugou meu suor. Ele não chorou de emoção. Em vez disso, no momento exato em que o choro do meu bebê ecoou pela sala de parto estéril e fria do hospital, meu marido, o homem com quem dividi minha cama e meus sonhos por 5 anos, olhou para a criança, olhou para mim com um nojo que jamais esquecerei e gritou a frase que destruiria sua própria vida. "Tirem essa coisa de perto de mim! Esse bebê não é meu!" A sala de parto congelou. O som das máquinas monitorando meus batimentos cardíacos parecia um tambor frenético, denunciando o pânico que tomou conta do meu corpo exausto. As enfermeiras pararam. Minha sogra, Dona Marta, que insistiu em estar presente, soltou um suspiro teatral, cobrindo a boca com as mãos cheias de anéis de ouro, fingindo choque. Mas eu vi o brilho de triunfo nos olhos dela. Gustavo, meu marido, estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele apontava para o meu filho, meu pequeno Gabriel, ainda sujo de sangue e vernix, nos braços do médico, como se ele fosse uma prova de um crime hediondo. "Eu exijo um teste de DNA agora!" Gustavo berrou, sua voz ecoando e batendo nas paredes brancas. Eu sabia que você era uma vadia, Helena. Olha para ele, olha para essa criança. Eu tenho provas de que você me traiu." Eu estava sangrando. Eu estava aberta, vulnerável, tremendo de frio e de choque pós-parto, com as pernas ainda dormentes pela anestesia. A humilhação queimava mais do que a dor física. Ele escolheu aquele momento. Não foi num jantar, não foi numa briga de casa. Ele escolheu o momento em que eu estava mais indefesa no mundo para me apunhalar. Mas o que Gustavo e sua mãe peçonhenta, Marta, não sabiam é que eu não era mais a Helena ingênua e apaixonada que assinou a certidão de casamento 5 anos atrás. Eles não sabiam que eu estava acordada, e eles definitivamente não esperavam a reação do meu obstetra, o Dr. Marcelo. Marcelo não ficou chocado. Ele não tentou acalmar Gustavo com palavras doces. Ele apenas segurou meu filho com firmeza, entregou-o à enfermeira pediátrica com um aceno de cabeça tranquilo, e então virou-se lentamente para o meu marido. Por baixo da máscara cirúrgica, eu sabia que Marcelo estava sorrindo. Não um sorriso amigável, mas o sorriso de um predador que acabou de ver a presa cair na armadilha. "Você quer provas, Gustavo?" Marcelo perguntou, sua voz calma cortando a histeria do meu marido. "Engraçado você mencionar isso, porque eu também tenho provas. Na verdade, eu tenho o envelope que você estava tentando esconder no bolso interno do seu paletó quando entrou aqui." Gustavo empalideceu. A cor fugiu do rosto dele tão rápido que parecia que ele ia desmaiar. Dona Marta deu um passo à frente, tentando intervir, mas era tarde demais. "Se você quer saber como um parto se transformou em uma cena de crime e como eu mandei meu marido e minha sogra para o inferno sem nem levantar da cama hospitalar, fique comigo. Essa história vai te mostrar que, às vezes, o silêncio de uma mulher não é fraqueza, é estratégia. Mas antes de eu te contar o que estava naquele envelope, clica no botão de curtir, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: "Justiça foi feita." Eu quero saber quem está do meu lado nessa guerra. Para você entender o prazer que eu senti naquele momento, preciso te levar de volta para o início, para a construção da gaiola dourada, onde eu vivi. Eu conheci Gustavo num evento beneficente da empresa do meu pai. Eu sou arquiteta, herdeira de uma construtora tradicional de São Paulo. Gustavo era o diretor comercial de uma empresa parceira. Ele era tudo o que os livros de romance prometem: charmoso, atencioso, ambicioso na medida certa. Ele não parecia se intimidar com o dinheiro da minha família, o que era raro. Na verdade, ele agia como se não ligasse para isso. Ele me mandava orquídeas raras, não rosas comuns. Ele lembrava o nome dos meus autores favoritos. Ele abria a porta do carro. Ele ouvia meus desabafos sobre a pressão de ser a sucessora do império do meu pai. Em 6 meses, estávamos noivos. Em 1 ano, casados. O casamento foi o evento do ano. Capa de revistas sociais. Eu me sentia a Cinderela. Mal sabia eu que não estava casando com um príncipe, mas com um ator oscarizado.
e o pacote incluía a diretora da peça, Dona Marta, minha sogra. No começo, as críticas dela eram sutis. Helena, querida, você tem certeza que vai usar esse vestido? Ele marca um pouco o quadril, não acha? Gustavo gosta de mulheres mais elegantes. Ou então, você trabalha tanto. O Gustavo precisa de uma esposa que cuide do lar, não de mais um homem de negócios dentro de casa. Eu ria. Eu relevava. É jeito de mãe, eu pensava. Gustavo sempre ficava em cima do muro. Ela só quer nosso bem, amor. Ela é de outra geração. Tenha paciência. A paciência durou 3 anos. 3 anos de alfinetadas, de controle financeiro disfarçado de ajuda para investir, de isolamento gradual dos meus amigos. Mas o verdadeiro inferno começou quando decidi engravidar. Nós tentamos por 1 ano. Nada. Fizemos exames. Gustavo dizia que estava tudo bem com ele, que o problema devia ser meu estresse, minha obsessão pelo trabalho. Você não é feminina o suficiente, Helena. Marta me disse num almoço de domingo, enquanto Gustavo olhava o celular, ignorando minha dor. Seu útero deve ser seco como sua personalidade. Aquilo me destruiu. Comecei tratamentos de fertilização in vitro, FIV. Foram meses de injeções, hormônios, oscilações de humor, inchaço. Gustavo, em vez de me apoiar, começou a chegar tarde. Reuniões intermináveis, viagens de última hora, o cheiro de um perfume doce e barato nas camisas dele quando voltava. Você está louca, Helena. São os hormônios, ele dizia quando eu questionava. Você está ficando paranoica e gorda. Quem olharia para você assim? Aquilo foi me matando. Eu me sentia feia, indesejada, um fracasso como mulher. Até que finalmente o teste deu positivo. Eu estava grávida. Gabriel estava a caminho. Achei que a notícia traria meu marido de volta. Achei que traria paz. Que tola eu fui. A gravidez só acelerou o plano deles. Por volta do 5º mês, minha gravidez foi considerada de risco. Pressão alta, pré-eclâmpsia. O doutor. Marcelo, que me conhecia desde a faculdade, ele foi calouro do meu irmão, me recomendou repouso absoluto. Helena, você precisa ficar calma. Sua pressão está subindo muito rápido sem explicação óbvia. Marcelo me disse numa consulta, franzindo a testa ao olhar meus exames de sangue. Tem algo errado aqui que não bate com seu histórico. Foi nessa época que Dona Marta se mudou para nossa casa. Para ajudar, disse Gustavo. Minha mãe vai cuidar da sua alimentação, amor. Você não pode fazer esforço. A ajuda de Marta era uma tortura refinada. Ela demitiu minha empregada de confiança, a Rosa, alegando que ela estava roubando. Trouxe uma moça nova, indicação dela, que mal olhava na minha cara e reportava tudo o que eu fazia para a sogra. Marta preparava meus chás. Ervas naturais para acalmar o bebê, dizia ela com aquele sorriso de cobra. Mas toda vez que eu tomava aquele chá, eu me sentia tonta, enjoada e meu coração disparava. Você está pálida, querida, Marta dizia, alisando meu cabelo com uma falsa ternura que me dava arrepios. Talvez essa gravidez não vá para frente. Talvez seja a vontade de Deus. Gustavo é jovem, ele ainda pode ter outros filhos. E com alguém mais forte. Eu passava os dias trancada no quarto, fraca demais para brigar. Gustavo chegava em casa e mal falava comigo. Ele ia direto para o quarto de hóspedes, onde Marta estava instalada, e eu ouvia os sussurros, risadas baixas. A virada de chave aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu estava com 32 semanas. Marta tinha saído para o cabeleireiro e Gustavo estava no trabalho. A nova empregada tinha ido ao mercado. A casa estava silenciosa. Eu senti sede. Uma sede desesperadora. Tentei chamar alguém, mas ninguém respondeu. Com muito esforço, levantei da cama, arrastando meus pés inchados, e desci até o escritório do Gustavo para pegar uma garrafa de água que ele mantinha no frigobar de lá. A porta do escritório estava entreaberta. Entrei devagar. O computador dele estava ligado. Ele devia ter passado em casa e esquecido de desligar na pressa. Eu não sou de bisbilhotar. Fui criada respeitando a privacidade alheia. Mas algo, uma intuição, um grito do meu instinto de sobrevivência,
me fez chegar perto da tela. Estava aberto no WhatsApp web. E o que eu li ali fez meu sangue, que estava cheio de remédios e chás naturais, gelar nas minhas veias. Era uma conversa com um contato salvo como advogado Leão. Mas a foto. A foto não era de um advogado. Era de uma mulher, loira, jovem, com um decote provocante. Gustavo. Aguenta firme, gata. A baleia está cada dia pior. Minha mãe disse que a pressão dela foi a 18 hoje. Se o bebê nascer agora, ou se ela, você sabe, tiver um treco no parto, a gente fica com tudo. O seguro de vida dela cobre qualquer acidente médico. Advogado Leão. Mas e se o bebê sobreviver? O testamento do pai dela deixa tudo pro herdeiro. Gustavo. Aí que entra o plano B. Já preparei o terreno. Vou alegar que não é meu. Vou fazer um escândalo no hospital. Com o histórico de instabilidade emocional que minha mãe está plantando para os médicos, e com o exame falso que comprei, vou conseguir anular o pré-nupcial por infidelidade. Ela sai sem nada, e eu fico com a guarda e a administração da herança do moleque até ele fazer 18. Ou seja, para sempre. Advogado Leão. Você é um gênio, amor. Mal posso esperar para a gente se mudar para essa mansão. Aquela velha, a mãe dele, vai morar com a gente mesmo? Gustavo, só por um tempo. Depois a gente despacha a velha pro asilo também. O dinheiro é nosso. Eu li aquilo e senti o chão sumir. Não era apenas uma traição. Era um plano de assassinato lento. Eles estavam me drogando. Eles queriam que eu tivesse um ataque cardíaco ou um derrame no parto. E se eu sobrevivesse, eles iam me pintar como louca e adúltera para roubar a herança do meu filho. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o mouse. Eu precisava de provas. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos da tela. Fotos das conversas. Fotos dos extratos bancários que ele tinha deixado em outra aba. Transferências vultuosas para uma conta nas Ilhas Cayman em nome dele e dessa mulher. Eu ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Eram eles, Gustavo e Marta, rindo. Será que a bela adormecida já acordou? Ouvi a voz estridente da Marta. Espero que não, respondeu Gustavo. Hoje vou aumentar a dose do calmante no jantar. Quero garantir que a gente vá para o hospital esse fim de semana. Estou cansado de esperar. Eu tinha segundos. Saí do escritório o mais rápido que meu corpo pesado permitia. Subi as escadas com o coração na boca, entrei no meu quarto e me joguei na cama, fingindo estar dormindo. Meu coração batia tão forte que achei que eles ouviriam através do edredom. A porta do meu quarto abriu. Senti o perfume barato dele misturado com o cheiro de laquê dela. Olha lá, disse Marta num sussurro. Gorda e inútil. Nem parece a herdeira poderosa que você conheceu. Logo isso acaba, mãe, Gustavo disse, e senti a mão dele acariciar meu pé por cima do lençol. Não foi um carinho. Foi como um açougueiro avaliando a carne. Logo, logo. Eles saíram, e naquele momento, deitada no escuro, chorando silenciosamente, a Helena frágil e vítima morreu. A Helena mãe, a leoa, nasceu. Eu tinha duas opções: confrontá-los e correr o risco de eles me machucarem fisicamente antes que eu pudesse pedir ajuda. Ou ser mais esperta que eles. Esperei até a madrugada. Quando a casa estava em silêncio, mandei as fotos para o único homem em quem eu confiava além do meu pai, que já havia falecido, Dr. Marcelo. A mensagem foi curta. Marcelo, eu estou correndo perigo de vida. Eles estão me envenenando. Eles querem meu filho e meu dinheiro. Preciso de ajuda, mas ninguém pode saber. Preciso que você atue. A resposta dele veio em 2 minutos. Estou de plantão. Vou mandar uma ambulância buscar você agora, alegando uma alteração nos exames que você fez semana passada. Não beba, nem coma nada que eles te derem. Aguente firme. Aquela madrugada foi o início da minha vingança. Fui internada no hospital, longe da comida da Marta. Nos dias que antecederam o parto, fingi estar dopada. Fingi estar confusa, alimentando o ego deles. Deixei Gustavo acreditar que estava no controle. Deixei Marta acreditar que eu estava à beira da loucura. Eu vi Gustavo conversando com enfermeiras, plantando sementes de dúvida.
Ela está muito alterada, ele dizia. Ela fala coisas sem sentido. Diz que tem outro homem. Estou tão preocupado. Ele estava montando o palco para o grande show. O momento do parto, onde ele gritaria que o filho não era dele. E agora, aqui estamos nós. De volta à sala de parto. O cheiro de sangue e antisséptico. O grito dele ainda ecoando. Esse bebê não é meu. O doutor Marcelo terminou de limpar as mãos calmamente. Ele olhou para Gustavo, que ofegava, segurando um papel amassado na mão, o tal teste de DNA falso que ele tinha comprado na internet para encenar o teatro. Gustavo, disse Marcelo, com uma voz perigosamente baixa, você disse que tem um exame aí. Posso ver? Gustavo, achando que tinha ganhado, estufou o peito. Aqui, eu fiz um teste pré-natal não invasivo. Peguei material genético dela escondido. O resultado é claro. 0% de probabilidade de paternidade. Essa vagabunda engravidou de outro para garantir a herança. Ele jogou o papel na mesa de instrumentos cirúrgicos. Marcelo nem olhou para o papel. Ele apenas fez um sinal para a segurança do hospital, que estava parada discretamente na porta. 2 homens grandes de terno entraram na sala. Interessante, disse Marcelo. Porque, Gustavo, como médico da Helena, eu tenho acesso a todo o histórico médico dela, e também ao seu. Marcelo caminhou até um armário de metal no canto da sala, abriu uma gaveta e tirou uma pasta azul grossa. Você esqueceu de um pequeno detalhe quando planejou esse showzinho, Gustavo. Você esqueceu que, para a fertilização in vitro que fizemos meses atrás, nós tivemos que fazer uma bateria completa de exames genéticos em ambos. E nós descobrimos uma coisa que eu, por ética médica, não podia revelar sem a autorização da paciente ou uma ordem judicial. Mas, dada a acusação pública de adultério e a ameaça à integridade da minha paciente. Marcelo abriu a pasta. Gustavo, você é estéril. O silêncio na sala foi absoluto. Gustavo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Dona Marta arregalou os olhos, parecendo um peixe fora d'água. O quê? Gustavo sussurrou, a voz falhando. Você tem uma condição chamada azoospermia congênita, continuou Marcelo implacável. Você nasceu estéril. Você nunca poderia ter filhos biológicos. Nós sabíamos disso desde o início do tratamento. Gustavo olhou para mim, confuso, o ódio dando lugar ao pânico. Mas ela está grávida. Se eu sou estéril... Então eu estava certo. O filho não é meu. Ela me traiu. Ele começou a rir, uma risada histérica. Você acabou de provar meu ponto, doutor idiota. Se eu sou estéril, esse bastardo é de outro. Eu reuni todas as forças que me restavam. Me apoiei nos cotovelos, ignorando a dor no meu ventre e olhei bem nos olhos dele. Não, Gustavo, eu disse, minha voz rouca, mas firme. O bebê não é de outro homem no sentido que você pensa. Marcelo tirou outro documento da pasta. Helena sabia da sua esterilidade. E ela, querendo preservar seu ego frágil e seu orgulho de macho, optou por usar um doador anônimo do banco de sêmen da clínica. Mas aqui está o documento. Marcelo ergueu um papel com uma assinatura digitalizada. Que você assinou, Gustavo. O termo de consentimento para uso de doador em caso de infertilidade masculina severa. Você assinou isso no dia 12 de fevereiro, às 14h30. Estava bêbado? Talvez, mas sua assinatura está aqui, reconhecida em cartório digital. Gustavo balançou a cabeça. Eu não li. Eu assinei um monte de papéis. Exatamente, eu disse. Você estava tão ocupado planejando como me roubar, tão ocupado com sua amante, que assinou o consentimento achando que era apenas burocracia do plano de saúde. Mas tem mais, interrompeu Marcelo, e agora o sorriso dele sumiu. Ele ficou sério, letal. Nós analisamos o sangue da Helena assim que ela foi internada semana passada, e nós encontramos altos níveis de misoprostol e digitálicos, substâncias que induzem o parto e causam arritmia cardíaca. Dona Marta deu um passo para trás, esbarrando numa bandeja de metal que caiu com um estrépito no chão. Isso é um absurdo! Gritou Marta.
Nós temos as imagens das câmeras de segurança que eu mandei instalar na cozinha da sua casa, Helena, 2 dias antes de você ser internada, disse Marcelo. Minha equipe de segurança instalou enquanto vocês dormiam. Temos vídeos da senhora, Dona Marta, esmagando comprimidos no chá da Helena. Os 2 seguranças na porta avançaram. A polícia está esperando lá fora, disse Marcelo. Tentativa de homicídio, fraude, cárcere privado e tortura psicológica. Ah, e Gustavo, aquele advogado leão. A Polícia Federal também está interessada nas suas transferências para as Ilhas Cayman. Parece que lavar dinheiro da empresa do pai da Helena não foi uma boa ideia. Gustavo olhou para a mãe. Marta olhou para o filho. Não havia amor ali. Apenas o terror de 2 ratos encurralados. Não. Gustavo choramingou, caindo de joelhos no chão frio do hospital. Helena, amor, espera. Foi ela. Foi minha mãe! Ela me obrigou! Ela disse que você ia me deixar. Seu covarde! Gritou Marta, batendo nele com a bolsa. Você que planejou tudo! Você queria o dinheiro! Eu olhei para aquela cena patética. Meu marido e minha sogra se devorando como canibais. E então olhei para a enfermeira que trazia meu filho limpo e enrolado numa manta azul. Estendi os braços e peguei Gabriel. Ele era quente, pesado, real. Ele era meu, só meu. Levem eles daqui, eu disse, sem nem olhar para Gustavo. Meu filho não precisa respirar o mesmo ar que essa gente. Enquanto os policiais algemavam Gustavo e Marta, arrastando-os para fora da sala de parto sob gritos e xingamentos, eu encostei o nariz na testa do meu bebê. Aquele foi o fim do meu casamento. Mas foi apenas o começo da minha vida. E se você acha que acabou aqui, você está muito enganado. O que eu descobri nos meses seguintes sobre o que Gustavo e a amante fizeram. Bom, isso faz a cadeia parecer um hotel 5 estrelas comparado ao que eu preparei para eles. Quer saber como eu usei a lei para deixar Gustavo sem nem as roupas do corpo e como fiz a amante dele virar minha principal testemunha contra ele? Continua na parte 2. Parte 2. O chá da morte e a amante de ouro. Enquanto os policiais arrastavam meu marido e minha sogra para fora da maternidade, deixando apenas o eco dos xingamentos de Gustavo no corredor, eu olhei para o meu filho. Gabriel dormia, alheio ao caos, alheio ao fato de que seu pai tinha acabado de tentar rejeitá-lo publicamente como se ele fosse lixo. Naquele momento, uma enfermeira entrou, pálida, segurando um copo de água com as mãos trêmulas. Dona Helena, eu nunca vi nada igual. A senhora está bem? Precisa de um calmante? Eu sorri. Não um sorriso de felicidade, mas aquele sorriso frio de quem acabou de sobreviver a um naufrágio. Não, querida. Eu não preciso de calmante. Eu passei os últimos 6 meses sendo dopada por aquela mulher que acabou de sair algemada. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente está limpa, cristalina. Se você acha que a cena do parto foi o pior, é porque você não viu o que acontecia dentro da minha mansão de 400 metros quadrados no Morumbi. O que Gustavo fez no hospital foi apenas o ato final de uma peça de teatro macabra que começou muito antes. Para você entender o nível de psicopatia com quem eu estava lidando, preciso te levar de volta para o 4º mês da minha gestação. Até ali, Gustavo era um marido perfeito. Mas quando minha barriga começou a aparecer, algo mudou. Ele parou de me tocar. Não era apenas falta de desejo, era repulsa. Se eu encostasse a mão nele no sofá, ele se retraía como se eu estivesse contagiosa. Você está diferente, Helena, ele dizia, torcendo o nariz. Esse cheiro de leite, de hormônio, me enjoa um pouco. Desculpa, sou sensível. Eu chorava no banho. Me senti um monstro, e foi aí que a Dona Marta entrou em cena. Gustavo disse que estava preocupado com minha depressão e trouxe a mãe para morar conosco. A velha chegou com 3 malas enormes e uma caixa de madeira trancada a cadeado. São minhas ervas especiais, querida, ela disse, piscando para mim. Segredo de família, vão fazer você e o bebê ficarem fortes. Todo dia, às 16 horas, Marta me trazia uma xícara de chá. O cheiro era forte, terroso, mascarado com muito mel.
Bebe tudo, Helena. É pro Gabriel. Eu bebia. E meia hora depois, o mundo girava. Minhas pernas ficavam pesadas, minha visão turva e uma angústia terrível apertava meu peito. Eu tinha palpitações. Marta, meu coração está disparado. Eu reclamava, suando frio no sofá. É ansiedade, menina. Você é muito fraca da cabeça. Ela respondia, sem tirar os olhos da novela, enquanto Gustavo chegava do trabalho e passava direto por mim, indo dar um beijo na mãe e ignorando a esposa dopada no canto. Eles estavam me condicionando, fazendo eu acreditar que estava louca, doente, incapaz. Eles queriam que eu me sentisse tão inútil que, quando o golpe final viesse, eu não tivesse forças para lutar. Mas eles cometeram um erro. O erro clássico dos arrogantes. Subestimaram a inteligência da vítima. Foi numa quarta-feira. Gustavo tinha esquecido o celular desbloqueado na bancada da cozinha enquanto tomava banho. Isso nunca acontecia. Ele dormia com o celular debaixo do travesseiro. Eu estava grogue do chá, mas a adrenalina de ver aquele aparelho ali, piscando uma notificação, limpou meu sangue na hora. A mensagem na tela dizia: Advogado Leão, o pagamento caiu. A cobertura já é nossa? Quando você conta pra Vaca? Vaca. Meu estômago embrulhou. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Entrei no WhatsApp. Advogado Leão não era um advogado. A foto de perfil era de uma mulher. E não qualquer mulher. Era Vanessa, a secretária executiva do Gustavo. A mesma Vanessa que vinha na nossa casa nos churrascos da empresa, que sorria para mim, que elogiava minha decoração, que até trouxe um presente para o bebê no mês passado. Vanessa, 25 anos, ambiciosa, vulgar e aparentemente a nova dona da minha vida. Rolei as mensagens para cima, e o que eu li me fez querer vomitar ali mesmo, na pia da cozinha. Gustavo, ela está cada dia mais insuportável. A mãe aumentou a dose da datura no chá. Ela passa o dia babando no sofá. Nem percebeu que eu vendi o carro dela. Vanessa. Cacac, coitada. Amor, o corretor disse que precisa da assinatura dela para passar a casa de praia pro meu nome. Como vamos fazer? Gustavo, relaxa. Ela assina qualquer coisa que eu colocar na frente dela quando estiver sob efeito do chazinho. Amanhã resolvo isso. E a conta nas Cayman? O dinheiro da empresa do pai dela já entrou? Vanessa. Entrou. 500 mil limpos, lavados e passados. Você é um gênio, Gu. Gustavo. Nós somos. Depois que ela morrer no parto ou for internada no hospício, a gente assume o império. Datura. Eles estavam me dando datura. Uma planta tóxica que causa alucinações, taquicardia e, em doses altas, parada cardíaca. Eles não queriam apenas me dopar. Eles estavam brincando de roleta russa com a minha vida e a do meu filho. Ouvi o chuveiro desligar no andar de cima. Eu tinha segundos. Encaminhei todas as conversas, fotos, áudios e documentos que eles trocaram para o meu e-mail secreto e apaguei o registro de envio. Coloquei o celular exatamente onde estava, no mesmo ângulo. Quando Gustavo desceu, enrolado na toalha, assobiando, eu estava lavando louça. Amor? Ele chamou, desconfiado. Virei para ele e acho que foi a melhor atuação da minha vida. Meus olhos estavam marejados, minha postura curvada. Oi, Gu. Tô me sentindo tão tonta. Acho que minha pressão caiu de novo. Eu disse com a voz pastosa. Ele relaxou. Sorriu aquele sorriso de predador. Veio até mim e beijou minha testa. O beijo de Judas. Coitadinha, deve ser o calor. Sobe, descansa. Minha mãe vai levar mais um chazinho para você. Naquela noite, eu não bebi o chá. Despejei no vaso de plantas do quarto, que, aliás, morreu 3 dias depois. E enquanto fingia dormir ao lado do homem que planejava minha morte, comecei a traçar meu plano de guerra. No dia seguinte, liguei para o Dr. Marcelo. Ele não era apenas meu médico, era meu amigo de infância. Marcamos uma consulta de emergência. Quando mostrei as mensagens para ele no consultório, Marcelo ficou branco. Ele leu em silêncio, passando as páginas impressas. Helena.
Isso é tentativa de homicídio. Precisamos chamar a polícia agora. Não! Eu segurei o braço dele. Se chamarmos a polícia agora, eles vão alegar que é brincadeira, que é fantasia sexual, vão contratar os melhores advogados com o meu dinheiro e vão se livrar. Eu preciso de mais. Eu preciso pegar eles no ato. Eu preciso destruir a reputação, a vida financeira e a liberdade deles de uma vez só. Marcelo me olhou nos olhos. Você está arriscando sua vida e a do Gabriel. Eles já estão condenados, Marcelo. Se eu não fizer nada, eles me matam. Se eu lutar, tenho uma chance. Você vai me ajudar? Marcelo suspirou, passou a mão no rosto e assentiu. O que você precisa? Preciso que você minta. Preciso que você diga ao Gustavo que minha gravidez é de altíssimo risco, que o bebê pode ter problemas genéticos e que eu estou mentalmente instável. Preciso que você alimente a narrativa deles para que eles fiquem confiantes, arrogantes, descuidosos. E foi o que fizemos. Nas semanas seguintes, eu virei uma atriz, fingia surtos, chorava do nada, quebrava pratos propositalmente. Gritava que via vultos. Marta e Gustavo adoravam. Eu via eles trocando olhares cúmplices. Ela está perdendo o juízo, coitada. Marta dizia alto para a vizinha ouvir. Enquanto isso, eu agia nas sombras. Contratei um detetive particular, o Sr. Pontes, um ex-policial civil carrancudo que odiava traidores. Com o dinheiro que eu tinha guardado numa conta antiga que Gustavo desconhecia, herança da minha avó, paguei para ele seguir a Vanessa. O relatório que ele me entregou 2 semanas depois era uma bomba atômica. Vanessa não era apenas amante, ela era a laranja. Gustavo estava desviando dinheiro da construtora do meu pai, da qual eu era sócia majoritária, mas tinha dado uma procuração para ele administrar, e jogando em empresas fantasmas no nome da Vanessa. Eles compravam imóveis, carros de luxo, joias, tudo com meu dinheiro. Mas o Sr. Pontes descobriu algo ainda melhor. Vanessa não era fiel ao Gustavo. Nas fotos do detetive, Vanessa aparecia em jantares românticos com outro homem, um tal de Rogério, um bicheiro perigoso da Zona Leste. Gustavo estava roubando de mim para dar para Vanessa, que estava gastando com um criminoso. Eu tinha o cenário perfeito. Eu ia colocar os ratos para brigarem entre si. Mas eu precisava do golpe final. Precisava que Gustavo se incriminasse publicamente, de forma irrefutável. Foi quando eu tive a ideia do teste de DNA. Sabendo que Marcelo tinha o diagnóstico de esterilidade do Gustavo guardado a 7 chaves, comecei a plantar a semente da dúvida na cabeça do meu marido. Deixava meu celular desbloqueado, com conversas falsas que criei com um número antigo. Mensagens como: "Ele tem seus olhos, amor. O Gustavo nunca vai saber." Ou: "Espero que o bebê nasça saudável. Estou com medo do teste." Gustavo mordeu a isca com força. Ele achou que tinha descoberto meu segredo. Achou que eu estava grávida de outro. Para um narcisista como ele, isso foi o fim do mundo. Mas também foi a carta branca que ele precisava para se livrar de mim sem culpa. Ele comprou o kit de DNA falso na internet para ter um papel para mostrar. Ele armou o show. Ele convocou a plateia. E agora, voltamos ao presente. Gustavo e Marta estão presos. O Dr. Marcelo acabou de me dar alta. Estou saindo do hospital com Gabriel nos braços, entrando no carro blindado do meu pai. Mas eu não vou para casa chorar. Eu vou para o escritório da construtora. Porque enquanto Gustavo está na cela da delegacia, achando que seus advogados vão tirá-lo de lá em poucas horas, ele não sabe que eu tenho uma reunião marcada. Não com advogados, mas com Vanessa. Eu mandei uma mensagem para ela do celular do Gustavo, que a polícia apreendeu, mas que eu clonei antes de entregar. Sim, eu aprendi alguns truques com o detetive. A mensagem dizia: "Deu tudo errado. A Helena sabe de tudo. Me encontra na sede da construtora agora. Traga os HDs externos e as senhas das contas. Precisamos fugir." Vanessa acha que vai encontrar o amante para fugir para as Ilhas Cayman. O que ela vai encontrar sou eu, sentada na cadeira da presidência, com o dossiê das traições dela com o bicheiro Rogério em cima da mesa. E eu vou dar a ela uma escolha:
Ou ela vai presa junto com o Gustavo e eu vazo para o Rogério que ela estava usando o dinheiro dele. Ou ela assina uma confissão completa, entregando todo o esquema de lavagem de dinheiro do Gustavo e devolve cada centavo que roubou. Eu estou prestes a entrar na sala de reuniões. Meu coração está acelerado, mas não de medo, de antecipação. A porta se abre. O salto alto dela clica no piso de mármore. Gustavo? Amor? Ela chama, entrando afobada, segurando uma mochila. Eu viro a cadeira giratória lentamente. Olá, Vanessa. O Gustavo não pôde vir. Ele está um pouco indisposto na carceragem. Mas não se preocupe, eu vou cuidar de você. O rosto dela desmorona. Se vocês acham que o que aconteceu no hospital foi pesado, esperem para ver o que eu fiz com a Vanessa nessa sala. Digamos que eu fiz ela desejar nunca ter aprendido a digitar. Querem saber como eu usei a própria ganância dela para destruir o que restava da defesa do Gustavo? E como eu fiz a dona Marta ser recebida na prisão pelas detentas que eu, digamos, ajudei no passado com meus projetos sociais? Comenta parte 3 agora, porque a verdadeira vingança não é prender, é deixar o inimigo sem nada, sem dinheiro, sem honra, sem esperança. Eu sou Helena Sampaio, e eu estou apenas começando. Continua na parte 3. Parte 3. A rainha, o peão e o xeque-mate. Vanessa parou na porta, a mão ainda segurando a maçaneta dourada. A mochila dela escorregou do ombro e caiu no chão com um baque surdo. Dentro daquela mochila, eu sabia, estavam os HDs com a contabilidade paralela e, provavelmente, algumas joias que ela achou que conseguiria salvar antes do barco afundar. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou. A arrogância da advogado Leão tinha evaporado. Na minha frente estava apenas uma menina de 25 anos que jogou um jogo de adultos e perdeu. Eu cruzei as pernas, girei a cadeira levemente e apontei para o assento à minha frente. Senta, Vanessa. A gente precisa conversar sobre o seu futuro, ou a falta dele. Ela olhou para trás, pensando em correr. Nem pensa nisso, eu avisei, minha voz calma cortando o ar-condicionado gelado da sala. O prédio está cercado. Meus seguranças estão no elevador. A polícia está no térreo esperando meu sinal. A única pessoa que pode te tirar daqui sem algemas sou eu. Vanessa engoliu em seco e sentou na ponta da cadeira tremendo. Eu não fiz nada. Ela começou a choramingar, as lágrimas de crocodilo já se formando. O Gustavo me obrigou. Ele disse que ia me demitir se eu não ajudasse. Eu sou uma vítima, Helena. Eu soltei uma risada alta, uma risada que assustou até a mim mesma. Vítima? Vanessa, por favor, eu li as mensagens. Vaca, baleia. Quando ela morrer, a gente assume o império. Você não foi coagida, você foi cúmplice entusiasta. Você riu da minha dor. Você ajudou a planejar o envenenamento da mãe do meu filho. Joguei uma pasta preta em cima da mesa. Ela deslizou até parar na frente dela. Abre. Vanessa abriu a pasta com as mãos trêmulas. A primeira foto era dela beijando Gustavo no nosso barco em Angra. A segunda, dela entrando num hotel de luxo. Mas a terceira foto fez o sangue dela sumir do rosto. Era uma foto dela num restaurante na Zona Leste, de mãos dadas com Rogério, o bicheiro. E na página seguinte, extratos bancários mostrando que ela transferia parte do dinheiro que o Gustavo roubava de mim para uma conta no nome da mãe do Rogério. Você é uma garota ocupada, Vanessa, eu disse, me inclinando para a frente. O Gustavo sabe que você estava usando o dinheiro dele, ou melhor, o meu dinheiro que ele achava que era dele, para sustentar seu outro namoradinho criminoso. Vanessa começou a chorar de verdade agora, soluços feios, desesperados. Por favor, Helena, pelo amor de Deus. Se o Rogério souber que a polícia está envolvida, ele me mata. Se o Gustavo souber que eu roubei dele, ele me mata. Eu tô morta. Exatamente, concordei. Você cavou sua própria cova. Gustavo é um psicopata narcisista. Rogério é um criminoso violento. E você traiu os dois. Mas... Deixei a palavra pairar no ar. Ela levantou os olhos, esperançosa. Mas eu posso te oferecer uma saída. Uma única saída.
Tirei um documento da gaveta. Isso aqui é um acordo de colaboração premiada. Meu advogado já preparou. Se você assinar isso agora, confessando tudo o que o Gustavo fez, a lavagem de dinheiro, o plano de me matar, as falsificações, tudo, e entregar cada centavo que você escondeu, eu convenço o promotor a te dar imunidade parcial. Você vai responder em liberdade. E como bônus, eu não vazo as fotos do Rogério. Ele nunca vai saber que você o usou de banco. Vanessa olhou para o papel, depois para mim. E se eu não assinar? Peguei meu celular. Então eu ligo para o advogado do Rogério agora e mando essas fotos. E depois ligo para a polícia lá embaixo e digo que você tentou fugir com provas do crime. Ela não pensou 2 vezes. Agarrou a caneta como se fosse uma boia salva-vidas e assinou, página por página. Eu assisti, sentindo um prazer sombrio. Gustavo achava que tinha uma parceira leal. Em 10 minutos, eu a transformei na principal testemunha de acusação. Quando ela terminou, eu recolhi os papéis. Ótimo. Agora me dá a mochila. Ela entregou. Pode ir, Vanessa. Os policiais lá embaixo vão te levar para depor. E lembre-se, se você mudar uma vírgula do que me contou no tribunal. O Rogério recebe as fotos. Ela saiu correndo da sala, chorando. Fiquei sozinha no escritório do meu pai. Olhei para a vista de São Paulo. Eu tinha vencido a batalha contra a amante. Agora era hora de cuidar da matriarca. Corte para Penitenciária Feminina de Santana, 2 dias depois. Dona Marta nunca tinha usado uma roupa que não fosse seda ou linho egípcio. Agora, ela vestia um uniforme bege, áspero, 2 números maior que ela. Eu não fui visitá-la. Não ainda, mas eu tenho olhos em todos os lugares. Através do Dr. Marcelo, soube que a chegada dela foi educativa. Marta tentou dar ordens às carcereiras, exigiu um travesseiro de penas e reclamou que a comida, aquela lavagem, segundo ela, era imprópria para consumo humano. O que Marta não sabia é que a chefona daquela ala, uma mulher chamada Beth, devia um favor enorme à minha família. Anos atrás, meu pai financiou a defesa jurídica da filha da Beth num caso de injustiça. Beth nunca esqueceu. Quando soube que a mulher que tentou matar a filha do Dr. Sampaio estava na cela 3, Beth fez questão de dar as boas-vindas. Segundo relatos, Marta agora dorme no chão, sem colchão. Ela é responsável por limpar as latrinas da cela 3 vezes ao dia. E toda vez que ela tenta abrir a boca para falar sobre sua linhagem nobre, alguém a lembra gentilmente de ficar calada. A arrogância foi quebrada pelo medo. A mulher que me chamava de inútil agora implorava por um pedaço de pão extra. Mas o meu prato principal ainda estava por vir. Gustavo. Gustavo estava na carceragem provisória, aguardando a audiência de custódia. Ele ainda acreditava que tinha chance. Ele achava que Vanessa estava lá fora, movendo fundos, contratando advogados caros. No 3º dia, ele recebeu uma visita. Não era a Vanessa. Era eu. Entrei na sala de visitas, separada por um vidro blindado. Eu estava impecável. Vestido preto, maquiagem leve, cabelos escovados, a imagem da viúva negra que ele tentou criar, mas que agora vestia o luto pelo casamento dele. Gustavo estava horrível. A barba por fazer, olheiras profundas, o terno do hospital amarrotado e sujo. Quando me viu, ele se jogou contra o vidro. Helena, graças a Deus. Amor, você precisa me tirar daqui. Foi tudo um mal-entendido. Eu estava estressado. Aquele médico mentiu. O bebê é meu, eu sei que é. Eu te amo, Helena. Tira a queixa, por favor. Ele chorava. Batia no vidro. Implorava. Peguei o interfone calmamente. Oi, Gustavo. Você parece cansado. Helena, para com isso. Eu sou seu marido. Você não pode fazer isso comigo. Onde está a Vanessa? Ela disse que ia trazer meu advogado. Sorri. Tirei da bolsa uma cópia da delação premiada da Vanessa e colei no vidro. Os olhos dele percorreram o documento. Ele leu a assinatura dela. Leu os trechos onde ela detalhava como ele planejou minha morte. Leu sobre as contas nas Ilhas Cayman. Ela me traiu? Ele sussurrou, incrédulo. Traiu, confirmei. E sabe o que é mais engraçado? Ela estava te roubando também, Gustavo.
aquele dinheiro que você achava que estava guardando para a nova vida de vocês. Ela gastou com um bicheiro da Zona Leste. Você não era o lobo, meu amor. Você era o cordeiro. Gustavo escorregou pela parede, sentando no chão, as mãos na cabeça. O mundo dele tinha acabado. O dinheiro, a amante, a liberdade. Tudo virou pó. Eu vou sair daqui, ele resmungou com um resto de raiva. Eu vou sair e vou acabar com você. Eu sou pai daquele moleque. Eu tenho direitos. Ah, sobre isso. Tirei outro papel da bolsa. A notificação judicial. Eu entrei com o pedido de divórcio litigioso ontem, e com base na tentativa de homicídio, na fraude e na sua esterilidade comprovada. O juiz já concedeu uma medida protetiva. Você nunca mais vai chegar a 500 metros de mim ou do Gabriel. E tem mais, eu congelei suas contas pessoais, até as que você achava que eu não conhecia. Você está falido, Gustavo. O advogado que veio te ver hoje é um defensor público, porque você não tem dinheiro nem para pagar um cafezinho. Ele me olhou com um ódio puro, primal. Sua vadia. Você planejou tudo. Eu aprendi com o melhor, respondi, levantando. Aproveite a estadia. Ouvi dizer que os outros presos não gostam muito de homens que tentam matar mulheres grávidas e rejeitam filhos. Boa sorte no banho de sol. Desliguei o interfone. Virei as costas e saí. Eu não olhei para trás, mas ouvi o grito dele. Um grito de animal ferido, impotente, ecoando pelos corredores da prisão. Aquele foi o som da minha vitória, mas a guerra ainda não acabou. O julgamento se aproxima. E Gustavo, mesmo na lama, ainda tem uma carta na manga. Uma carta suja, envolvendo segredos do passado da minha família que ele roubou do cofre do meu pai. Ele vai tentar me arrastar para a lama com ele no tribunal. Ele acha que eu tenho medo de escândalo. Mal sabe ele que eu já preparei o terreno para transformar o julgamento dele no evento midiático do século. Você quer ver como foi o julgamento? Como eu desmontei a última tentativa patética dele de me humilhar na frente do juiz? E o mais importante, como está a minha vida e a do pequeno Gabriel hoje, livre desses parasitas? Comenta a parte final agora, porque o veredito vai ser o doce sabor da justiça final. Continua na parte 4, o grande julgamento. Parte 4. O circo dos horrores e a traição de sangue, 6 meses. Esse foi o tempo que levou para o julgamento ser marcado. 6 meses em que eu me dediquei exclusivamente a 2 coisas: cuidar do meu filho Gabriel e preparar o funeral jurídico do meu ex-marido. O dia do julgamento amanheceu chuvoso em São Paulo, um cinza pesado que combinava com a atmosfera do Tribunal de Justiça. A imprensa estava lá fora. Claro, o caso da herdeira envenenada pelo marido estéril tinha virado manchete nacional. Gustavo conseguiu o que queria: fama. Mas não do tipo que ele sonhava. Eu entrei no tribunal pela porta lateral, cercada pelos advogados da empresa e seguranças. Eu usava um terno branco impecável. Branco, a cor da paz, mas também a cor do luto em algumas culturas. E hoje, eu estava de luto pela morte da minha ingenuidade. Quando entrei no plenário, o silêncio foi instantâneo. E lá estavam eles. Gustavo estava irreconhecível. Os 6 meses na carceragem sem os cremes importados, sem o personal trainer e, principalmente, sem a dignidade, cobraram seu preço. Ele estava magro, com a pele cinzenta, o cabelo ralo. Mas os olhos ainda queimavam com aquela arrogância delirante. Ao lado dele, Dona Marta. A dama da sociedade agora parecia uma bruxa de conto de fadas encolhida. Ela tremia, segurando um terço, murmurando orações falsas para quem quisesse ver. O julgamento começou como esperado. O promotor de justiça, um homem sério e meticuloso, expôs os fatos: a tentativa de envenenamento com datura, a falsidade ideológica, a lavagem de dinheiro, a tortura psicológica. As provas eram esmagadoras: o laudo do Dr. Marcelo, os vídeos da câmera escondida na cozinha, os extratos bancários. Mas Gustavo tinha um plano. Eu vi quando ele cochichou algo no ouvido do defensor público que parecia desconfortável.
Quando foi dado o direito de fala à defesa, Gustavo pediu a palavra. Contra o conselho do advogado, ele se levantou. Excelência! Ele gritou, a voz falhando, mas carregada de veneno. Esse tribunal é uma farsa. Vocês estão me julgando como o vilão, mas a verdadeira criminosa está sentada ali de branco. Ele apontou para mim, um dedo trêmulo e sujo. Eu só fiz o que fiz porque estava sendo chantageado. A família Sampaio é uma máfia. O pai dela, o falecido Dr. Sampaio, construiu aquele império com dinheiro de propina. Eu descobri tudo. Eu tenho documentos. Eu tenho as provas de que a Helena sabia e continuou o esquema. Ela tentou me matar para me calar e inverteu o jogo com esse médico amante dela. O tribunal explodiu em murmúrios. Os jornalistas na galeria digitavam freneticamente. Gustavo sorriu. Um sorriso maníaco. Ele achou que tinha conseguido. Ele achou que tinha desviado o foco. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Réu, o senhor tem provas dessas alegações? Tenho! Gustavo berrou tirando um envelope pardo de dentro da camisa do uniforme de presidiário. Como ele conseguiu entrar com aquilo ali, eu não sei. Provavelmente subornou alguém com a promessa de dinheiro que não tinha mais. Estão aqui. Documentos que peguei do cofre pessoal do pai dela antes de ser preso injustamente. O defensor público pegou o envelope e levou ao juiz. O juiz abriu, analisou os papéis por um longo minuto. Gustavo me olhava triunfante. Te peguei, sua vadia. Ele articulou sem som. O juiz tirou os óculos, suspirou e olhou para Gustavo com uma expressão que misturava pena e tédio. Senhor Gustavo, estes documentos são cópias de um inquérito civil público de 1998. O sorriso de Gustavo vacilou. Sim, a prova do crime. Ele insistiu. Não, respondeu o juiz, calmo. A prova da inocência. Este inquérito investigou a construtora Sampaio e foi arquivado por falta de provas e inexistência de crime há mais de 20 anos. O senhor roubou do cofre do seu sogro, há mais que, Jim, papéis que são de domínio público e que atestam a idoneidade da empresa. Eu não consegui segurar. Soltei uma risada baixa. Gustavo ouviu. Ele olhou para mim e viu nos meus olhos a verdade. Ele era tão incompetente como criminoso quanto era como marido. Ele guardou lixo, achando que era ouro. Mas... Gustavo gaguejou. Deve ter outra coisa. Ela escondeu. Ela... Sente-se, réu, ou será retirado por desacato, ordenou o juiz. A defesa de Gustavo tinha acabado de implodir. Mas eu ainda tinha munição pesada. A acusação chama sua testemunha-chave, anunciou o promotor. As portas do fundo se abriram, e Vanessa entrou. Se o olhar de Gustavo pudesse matar, Vanessa teria caído morta no corredor. Ela não olhou para ele. Caminhou de cabeça baixa, sentou-se na cadeira de testemunhas e, sob juramento, começou a falar. Ela contou tudo, com detalhes sórdidos. Ele me dizia que odiava o cheiro dela grávida. Vanessa disse, a voz trêmula, mais clara no microfone. Ele ria enquanto colocava os comprimidos no triturador para a mãe dele misturar no chá. Ele dizia, hoje vamos dar uma dose de cavalo para essa porca. O júri, composto por 5 mulheres e 2 homens, olhava para Gustavo com nojo absoluto. Ele planejou o escândalo no parto, continuou Vanessa. Ele comprou o teste de DNA falso num site da Deep Web. Ele ensaiou o grito na frente do espelho. Ele dizia que precisava ser dramático para convencer os médicos de que estava em choque. Gustavo tentou se levantar. Sua vagabunda mentirosa, eu te dei tudo. Eu te amava. Você não ama ninguém, Gustavo, Vanessa respondeu, finalmente olhando para ele. E havia lágrimas nos olhos dela. Não de amor, mas de arrependimento por ter sido tão burra. Você só ama o dinheiro dela, e você me usou, assim como usou ela. O depoimento de Vanessa foi o prego no caixão, mas a pá de cal veio de onde ninguém esperava. Quando chegou a vez da defesa tentar salvar Dona Marta, o advogado alegou que ela era uma senhora idosa, manipulada pelo filho dominador. Gustavo, ouvindo aquilo, surtou. Manipulada? Eu? Ele gritou, interrompendo o próprio advogado.
Essa velha maldita que teve a ideia do veneno, foi ela. Ela disse que na família dela faziam isso na roça para apressar o parto. Eu só queria o dinheiro. Ela que queria matar a Helena e o bebê. Ela odeia crianças. Ela dizia que o neto ia ser um estorvo. Dona Marta, que até então estava fingindo ser uma santa, levantou-se com uma agilidade surpreendente para sua idade e virou-se para o filho. Cala a boca, seu imbecil incompetente. Você não consegue nem roubar uma mulher grávida direito. Eu tive que fazer tudo. Eu tive que limpar sua sujeira. Você é um fracasso, estéril e fracassado. O pai da Helena era mais homem que você. O tribunal virou um caos. Mãe e filho gritando ofensas, confessando crimes uns contra os outros numa tentativa desesperada de se salvarem. Eles estavam se devorando vivos. O juiz bateu o martelo freneticamente, ordenando que os oficiais de justiça contivessem os réus. Eu assisti a tudo imóvel. Aquela era a verdadeira face deles. Sem máscaras, sem fingimento. Apenas ódio puro e egoísmo. O veredito veio em tempo recorde. O júri deliberou por menos de 1 hora. Culpados. O juiz, visivelmente impaciente com o circo que eles armaram, não teve piedade na dosimetria da pena. Gustavo Almeida. Pela tentativa de homicídio triplamente qualificado, tortura, estelionato e formação de quadrilha. E eu sentencio o réu a 28 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Marta Almeida. Pela coautoria na tentativa de homicídio e administração de substância tóxica. 22 anos de reclusão. Gustavo desabou na cadeira. Ele chorava alto, um choro feio, de criança mimada que teve o brinquedo tirado. Marta ficou estática, catatônica. Enquanto os policiais os algemavam para levá-los de volta à prisão, agora definitiva, Gustavo olhou para mim uma última vez. Não havia mais arrogância, apenas desespero. Helena, por favor, eu sou doente. Eu preciso de ajuda. Não deixa eles me levarem. Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Olhei para ele e, pela primeira vez em meses, falei diretamente com ele. Você não é doente, Gustavo. Você é mau. E agora você é irrelevante. Virei as costas e saí do tribunal. Lá fora, a chuva tinha parado. O sol tentava rasgar as nuvens cinzas. O ar parecia mais leve. Eu entrei no carro onde Gabriel me esperava com a babá, uma senhora maravilhosa que contratei depois de investigar a vida dela inteira. Peguei meu filho no colo. Ele sorriu para mim, aquele sorriso banguela e inocente. Acabou, meu amor, sussurrei para ele. Os monstros foram embora. Mas a história não termina com a prisão, porque prisão, no Brasil, às vezes não é o fim, e dinheiro escondido às vezes reaparece. Eu precisava garantir que eles nunca mais tivessem 1 centavo para comprar um cigarro lá dentro, e precisava reconstruir o que eles tentaram quebrar. Eu mesma. Quer saber como está minha vida 2 anos depois? Como eu usei a experiência traumática para criar uma fundação que ajuda outras mulheres a identificarem maridos narcisistas antes que seja tarde demais. E a surpresa final que eu mandei entregar na cela do Gustavo no dia do aniversário dele? Essa é a conclusão que você precisa ouvir. Porque a melhor vingança não é ver o outro sofrer, é ver a si mesma florescer. Comenta a parte final para o encerramento dessa saga. Você não vai acreditar quem apareceu na minha porta pedindo perdão semana passada. Continua na parte 5, o final e a redenção. Parte final, o presente de aniversário e a nova vida, 2 anos. Passaram-se 2 anos desde que saí daquele tribunal com a cabeça erguida e o coração leve. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentada na varanda da minha casa de praia, aquela mesma que o Gustavo e a Vanessa planejavam roubar de mim. O sol está se pondo, tingindo o mar de dourado, e eu posso ouvir a risada do Gabriel brincando na areia com o cachorro. Ele tem 2 anos agora. Tem os meus olhos e o sorriso de quem nunca conheceu a maldade de um pai que o rejeitou no berço. Muitas de vocês me perguntam, Helena, e eles? O que aconteceu com o Gustavo, a Marta e a Vanessa depois que as portas da prisão se fecharam? Ah, minhas queridas,
A justiça divina tarda, mas não falha, e a justiça dos homens, quando bem aplicada, é brutal. Gustavo completou 35 anos semana passada. Eu sei disso porque mandei um presente para ele na penitenciária de Tremembé. Não sou uma mulher rancorosa, mas sou uma mulher que gosta de fechar ciclos. O presente foi um envelope simples. Dentro não havia dinheiro, nem carta de amor, nem fotos do filho que ele desprezou. Havia apenas um documento oficial do cartório: a certidão de averbação de divórcio e alteração de nome. Eu tirei o sobrenome dele, mas fiz mais do que isso. Eu consegui, judicialmente, a retirada do nome dele da certidão de nascimento do Gabriel. Como Gustavo era comprovadamente estéril e assinou o termo de doador anônimo, mesmo sem ler, e depois tentou matar a mãe da criança, o juiz entendeu que ele não possuía vínculo biológico nem afetivo que justificasse a paternidade. No lugar do nome do pai, agora está em branco. Gabriel é Sampaio, apenas Sampaio, um nome limpo, forte, sem a mancha de um homem que tentou destruí-lo antes mesmo de ele respirar. Soube pelo advogado, que ainda monitora o caso, que Gustavo teve um surto quando recebeu o papel. Ele gritou, rasgou o documento, chorou. Ele percebeu finalmente que foi apagado da história. Ele não deixou legado, ele é um fantasma. E a vida lá dentro não tem sido fácil para ele. A notícia de que ele rejeitou um recém-nascido e tentou matar a esposa grávida correu pelos pavilhões. No código de ética distorcido da prisão, família é sagrada. Gustavo é tratado como lixo pelos outros detentos. Ele vive isolado, com medo, envelhecendo precocemente. Aquele homem vaidoso que gastava horrores em cremes e ternos, agora é um trapo humano. Dona Marta não teve um destino melhor. A dama da sociedade agora trabalha na lavanderia do presídio feminino para diminuir a pena. Imaginem a ironia. A mulher que humilhava minhas empregadas, que dizia que limpar era coisa de gente inferior, agora passa os dias esfregando uniformes sujos de outras presas. A arrogância dela foi quebrada. Dizem que ela passa os dias rezando, mas não para Deus. Ela reza pedindo que eu vá visitá-la. Ela manda cartas toda semana. Helena, minha nora querida, me perdoe, eu sou uma velha senhora. Eu nunca abri nenhuma. Eu as queimo na lareira. O fogo é purificador. E Vanessa? Lembra que eu disse que alguém apareceu na minha porta semana passada pedindo perdão? Era ela. Eu estava saindo do escritório da construtora quando a vi na calçada. Ela estava irreconhecível. Cabelo mal cuidado, roupas desgastadas, magra demais. A advogado leão, que planejava gastar meus milhões nas Ilhas Cayman, agora parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Ela correu até mim quando me viu. Os seguranças a barraram, mas eu fiz um sinal para deixarem ela falar. Dona Helena, ela disse, a voz trêmula. Ela não me chamava mais de vaca. Por favor, eu preciso de um emprego. Ninguém me contrata. Meu nome está sujo na praça por causa do processo. O Rogério. Ele levou tudo o que eu tinha e me ameaçou. Eu estou morando de favor num quarto de pensão. Eu tenho curso de secretariado. Eu posso ser útil. Eu olhei para ela. Olhei para a mulher que riu enquanto eu era drogada. A mulher que queria meu marido e meu dinheiro. Eu senti pena? Não. Eu senti indiferença. E isso é muito pior que ódio. Vanessa, eu disse, ajustando minha bolsa no ombro. Você tem sorte de estar livre. A delação premiada salvou sua liberdade, mas não sua reputação. Eu não vou te dar um emprego. Eu não vou te dar dinheiro. Você fez suas escolhas quando decidiu destruir a vida de uma mulher grávida por ganância. Mas eu não tenho para onde ir, ela chorou. Então sugiro que você comece a construir seu próprio caminho, do zero, com honestidade dessa vez. Foi o que eu fiz depois que vocês tentaram me tirar tudo. Entrei no meu carro e fechei a porta. Vi pelo retrovisor ela ficar para trás, pequena, desaparecendo na multidão de São Paulo. Quanto a mim, eu não apenas sobrevivi, eu renasci. Assumi a presidência da construtora do meu pai. Limpei a empresa, demiti os cúmplices do Gustavo
Instaurei novas políticas de transparência. No ano passado, batemos recorde de faturamento. Mas minha maior conquista não é o dinheiro. É a Fundação Gabriel. Criei uma organização que dá suporte jurídico e psicológico para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica. Nós ajudamos mulheres a identificarem os sinais de abuso financeiro, emocional, médico, antes que seja tarde demais. Nós pagamos detetives, advogados e médicos para mulheres que acham que estão ficando loucas, mas que, na verdade, estão sendo manipuladas por maridos narcisistas. Toda vez que salvamos uma mulher, sinto que estou dando mais um tapa na cara do Gustavo. E sobre o amor. Bom, o doutor Marcelo continuou sendo meu médico, meu amigo e meu confidente. Ele esteve ao meu lado nas noites em que eu acordava gritando com pesadelos. Ele brincou com o Gabriel nos fins de semana. Ele me esperou curar. Ontem à noite, depois de colocar o Gabriel para dormir, estávamos tomando vinho aqui na varanda. Marcelo segurou minha mão. Não com posse, como Gustavo fazia, mas com carinho, com respeito. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço, Helena, ele disse. Nós não precisamos de pressa, não precisamos de rótulos. Mas pela primeira vez em anos, meu coração bateu forte não por medo, mas por esperança. Gustavo tentou me enterrar. Ele só não sabia que eu era semente. Ele gritou que o bebê não era dele, e no final das contas, ele estava certo. Gabriel nunca foi dele. Gabriel é filho do amor, da ciência e da minha força. Gustavo foi apenas um erro de percurso que me ensinou o quão forte eu sou. Então, se você está ouvindo essa história e sente que algo está errado no seu relacionamento, se você se sente louca, exagerada ou inútil, escute sua intuição. Ela é sua melhor amiga. Não ignore os sinais. Não beba o chá se ele tiver um gosto estranho. E nunca, jamais subestime a fúria de uma mãe que luta pela cria. Eu sou Helena Sampaio. Eu fui traída, drogada e humilhada. E hoje eu sou a dona da minha própria história. E o Gustavo? Bom, o Gustavo é apenas um número numa cela fria. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Se essa história te tocou, se te deu forças, ou se você simplesmente adorou ver a justiça sendo feita, não esqueça de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com as mulheres da sua vida. Você nunca sabe quem precisa ouvir isso hoje. Se inscrevam no canal para mais histórias de verdade, justiça e superação. Fiquem bem, fiquem atentas e lembrem-se, a rainha só perde a coroa se baixar a cabeça. Até a próxima.